Olá pessoal, como vocês estão? Estamos começando então mais uma live, que depois vai ser postada também lá no YouTube, naquele quadro que eu faço que é Trocas com a Mara. Você também pode deixar a sua sugestão lá nos comentários ou aqui pelo Instagram para a gente conversar, tá bom? Então o tema que eu vou falar agora vai ser os primeiros passos para quem quer começar a trabalhar com voz, para quem quer começar a atender voz, mesmo se a pessoa não tiver experiência e nem dinheiro para começar, para montar o seu próprio consultório. Então eu vou falar sobre esses passos aí que eu sugiro depois de ter passado a jornada que eu passei hoje, vou falar sobre erros e acertos, vou dar os exemplos da minha trajetória profissional também para vocês. Que eu já me formei já tem uns 12 anos, acho que 12 ou 13 anos, então vou contar para vocês um pouquinho sobre essa trajetória, mais especificamente para que vocês possam montar aí os objetivos e as trajetórias de vocês, tá? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Mara, eu sou fonoaudióloga, sou doutora em voz, eu trabalho hoje em uma faculdade aqui de Santa Catarina, na Univale, dou aula no curso de fono e também conduzo esse perfil aqui, Trocas na Fono, trabalho também com cursos online na área de voz. Tá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o tema de hoje. Bom dia, né, para quem está chegando, podem deixar aí seus comentários, as suas dúvidas também, que eu vou ir respondendo à medida que for tendo um tempinho, tá bom? Então, qual que é, assim, né, o benefício dessa nossa conversa de hoje? É realmente ter alguém que fale sobre alguma coisa, sobre o que você pode fazer nessa trajetória. Por exemplo, quando eu comecei na minha jornada, que foi aí uns 12 anos, eu acho que atrás, que eu meio que me perdi aqui na conta, mas assim, não teve alguém que me dissesse, né, faça isso, faça aquilo. E nós, fonoaudiólogos, nós temos também muitas dúvidas, muitas vezes, em relação à parte estrutural, né, essa coisa do empreendedorismo, burocracia, documentação. Então, eu não sabia essas coisas. Eu lembro até de uma vez porque eu me formei e fui para o mestrado, né? Então eu lembro até de uma vez que eu comecei a atender alguns pacientes e aí eu não sabia como fazer essa questão assim de dar nota e imposto, eu não sabia nada disso. E aí eu lembro de uma vez até que a minha orientadora sentou comigo, me falou algumas coisas, Mara, você pode começar assim, assim, ela me deu algumas sugestões assim para onde começar, mas eu lembro que eu não entendi muito, eu lembro que ela falou de imposto de renda e eu não sabia ainda nada disso. Então, assim, muita coisa eu tive que realmente aprender na prática, tá? E assim, como que surgiu essa ideia desse tema? Surgiu porque eu trabalho muito com os alunos e eu vejo muito assim, que nesse último ano de faculdade, muitas vezes, eles têm muito interesse nessas questões, porque eles muitas vezes têm algum sonho, mas não sabem como começar e não sabem essa questão prática. E parece assim, ali na faculdade, né, fica parecendo, não, quando chegar o momento eu vou saber. Mas se você não procurar por aquilo, se você não ir atrás, é difícil, né? Que hora que aquilo ali vai aparecer na sua frente? Então, muitas vezes você tem que ir atrás desses conhecimentos que são necessários para você começar aí a sua atuação, tá? E, enfim, mesmo se você não tiver dinheiro, eu me lembro, gente, olha só que coisa, né? Eu lembro que eu fazia faculdade lá na Federal, na UFSM, e a gente podia fazer, se a gente quisesse fazer alguma DCG, alguma disciplina complementar de graduação em outros cursos, a gente poderia, né? Eu lembro que eu só fiz o mínimo que precisava fazer para compor a grade. E hoje eu me arrependo, eu penso assim, gente, eu estava na Federal, quer dizer, se eu fizesse uma disciplina que, mesmo que não contasse para fono, eu poderia fazer uma disciplina na administração, uma disciplina, sei lá, no marketing, enfim, mesmo que não contasse para fono, ia contar para minha vida, ia ser um aprendizado para mim. Só que na época eu não pensava isso. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, bom, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho assim, não vim de uma família rica, né? Então assim, eu nunca vou ter o meu consultório. Eu lembro de colegas que falavam,
sobre isso, né? Ah, quando eu me formar, meu pai já alugou o meu consultório, eu já tenho, vou atender com a minha irmã, vou atender, já tenho um local para atender. E eu não pensava isso. Quando eu estava na faculdade, eu pensava assim, não, eu vou fazer um concurso, eu vou passar num concurso, porque eu não tenho dinheiro para começar um consultório, para montar, e não tenho essa perspectiva. E eu não sabia, né? Na verdade, eu acho que eu não acreditava em mim, não sei, ou eu não tinha ainda conhecimento sobre os sonhos que eu poderia ter, sobre as oportunidades. Eu tinha aquele mundo e era aquele mundo que eu conhecia e assim que eu achava que ia ser a minha vida inteira. E hoje eu me arrependo, né? Porque eu penso, nossa, hoje eu vou tanto atrás desses conhecimentos de marketing, de empreendedorismo, enfim, porque é importante pra gente também. Na faculdade nós temos muitos conteúdos, né, gente, sobre a prática mesmo, sobre como ser um bom fonoaudiólogo. E a gente tem vários cursos para isso, especialização, aprimoramento, mas essa coisa do passo a passo na jornada profissional muitas vezes a gente não tem, né? E aí nessa jornada eu acabei cometendo também bastante erros. E na última mentoria que eu tive com as alunas também do curso Raciocínio Blindado, até nós conversamos um pouco sobre isso, que uma das alunas até contou a novidade, que eu fiquei muito feliz, que ela começou a atender, alugou o próprio espaço, né? E, enfim, aí vou contar um pouquinho disso até. Um dos comentários dela foi o seguinte: Mara, tu não vai acreditar, Mara. Ela disse assim: no dia que eu fechei o aluguel desse espaço, marcou a primeira paciente. Antes não tinha, né? Não tinha paciente, ninguém entrava em contato. E eu pensava, ela disse assim, eu pensava, vou esperar um pouco para alugar, para ver se tem procura, né? Quando tiver procura eu alugo. Daí de repente ela disse, não, eu cansei de esperar. No dia que ela fechou o aluguel do espaço, surgiu a primeira paciente. E eu disse, eu acredito sim, porque eu acho até que foi ela que falou, deixa eu me lembrar se foi ela, acho que foi ela que disse pra mim assim, a gente dá o passo e Deus coloca o chão, né? Mais ou menos assim, não tanto, não tô querendo entrar muito por esse lado da fé, assim, mas é mais ou menos isso, assim, a gente tem que dar o primeiro passo e depois ir resolvendo as coisas que a gente precisa resolver, sabe? A gente não pode ter tudo em mãos programado, assim como lá na época da minha faculdade, eu não sabia o que ia ser de mim em 10 anos, eu nem imaginava que eu ia estar morando em Santa Catarina, sabe? A gente não tem como imaginar o futuro, então a gente não tem como ter tudo programado, né? E você hoje que está ali querendo começar a atender, daqui a um tempo, você não sabe os problemas que você vai ter quando você tiver a agenda cheia, por exemplo, né? São problemas muito legais, eu acho, né? É um problema que acredito que todo mundo quer ter, mas quer dizer, vai ter problema também, não vai ser um mar de rosas, um paraíso. Ou seja, não adianta você querer, antes de começar uma jornada, resolver tudo que vai aparecer pela frente. Não tem como, né? Então a gente tem que saber o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro ali para fazer correto. Isso é importante, isso que eu vou falar hoje. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer, para não cometer erros assim meio técnicos, né, nessa jornada. Mas o futuro você não sabe, né? Então, na verdade, são vários fatores aí que vão definir esse futuro, sucesso, enfim. Bom, vamos lá então. Vou falar agora, começar falando de 4 maneiras que você pode começar a atender voz, tá? Seja lá se você for recém-formado, se você já está trabalhando em alguma outra área, mas quer começar a atender voz, sempre gostou, ou mesmo quer mudar de área, tá? Então, a primeira na verdade, uma das formas assim mais caras, né, e que talvez nem todo mundo tenha como começar assim, que é o seguinte, é pensar o seguinte, bom, eu vou abrir, né, o meu próprio negócio, o meu próprio espaço, uma clínica, vou abrir uma clínica, onde lá eu vou ter o meu espaço e vou começar a atender. Então, o que acontece? Nessa modalidade, você vai precisar ter mais verba, ter um capital, né, para começar, porque vai ter que ter, gente, quando você aluga um espaço do zero, você entra com seu nome, né, ali no aluguel, no contrato de aluguel,
não necessariamente tem que comprar um espaço, né? Pode alugar um espaço comercial, por exemplo, em algum prédio, enfim. Você vai ter que mobiliar todo esse local também, igual como se fosse uma casa, né? Você vai ter que mobiliar, você vai ter todos os custos para começar, que aí no início vai ter aquela obra ali mobiliando, não sei o que, chama o arquiteto para fazer uma decoração, coloca a internet, paga isso. Então você vai começar pagando muito. Então nesse caso precisa ter um capital inicialmente, tá? E também vai ter que investir, claro, em algumas estratégias de divulgação, né, para que você seja encontrada. Eu falo muito disso, assim, a gente precisa nos tornar encontráveis, né, porque todo mundo lá fora não sabe que você existe, mas eu vou falar mais depois, um pouquinho mais para frente, sobre essa questão de estratégias para você se tornar encontrável pelas pessoas que estão procurando, porque tenha certeza que tem gente procurando por você, tá? A gente às vezes, assim, agora fazer um parênteses, né? Às vezes a gente demora para começar um passo que a gente quer dar, né? Porque a gente não sabe se vai fazer sucesso, se não vai, será que vai ter alguém que vai querer meu serviço? E às vezes eu falo isso para os alunos, vocês têm que parar um pouquinho de pensar em vocês, sabia? Vocês têm que pensar no outro, na solução que vocês vão resolver para o outro. Então, não pensa se vai dar certo ou não, pensa que tem alguém lá fora esperando pelo seu serviço. E não é tanto somente, digamos assim, sobre você fazer sucesso e sobre você dar certo. É sobre você oportunizar outras pessoas a receberem essa solução que você consegue oferecer. Que no nosso caso aqui a gente está falando sobre terapia de voz. Tem gente procurando por isso e essa pessoa lá, ela não sabe que você existe, ela está procurando, tá? Ontem aconteceu um fato curioso comigo, gente, olha só que louco que é o universo, né? Eu, lá na minha casa, né, eu tô atualmente sem ajuda, assim, para fazer a arrumação da casa, a limpeza, gente que tá se virando porque... não é tão fácil encontrar, né, uma diarista, enfim, e aí eu já estava há algum tempo assim, né, e aí ontem de manhã eu estava assim pensando, nossa, tô começando a ficar com poucos horários, tô começando a ficar com cada vez menos tempo, né, de arrumar a casa, de limpar, de fazer todas essas coisas, e eu também sempre faço questão de fazer almoço em casa, essas coisas assim, para a gente ter uma alimentação mais saudável. Então, assim, tudo consome tempo. E eu pensando assim, olha, precisava de uma diarista, mas como é difícil encontrar, né? Onde é que eu vou procurar? Porque aí, assim, eu já tinha pedido indicação uma vez, daí começou uma lá em casa e logo ela encheu os horários, não conseguiu mais vir, né? E aí eu saí, ontem de manhã fui levar o lixo ali na frente, e aí passou uma mulher pela calçada, e eu cumprimentei e ela disse, escuta, tu não tá precisando de uma diarista? E eu falei, olha, tô sim. Eu achei muito curioso isso, muito interessante, né? Então essa reflexão que eu quero com vocês, assim, porque fico pensando nela, né? Nessa questão de oferecer o serviço. Como muitas vezes nós, fonos, nós temos, assim, esse receio de oferecer o nosso serviço. Parece que vender é uma coisa... ruim, né? Como se fosse, nossa, se eu vender o meu serviço, nossa, que feio, parece que eu tô precisando, né? E não, gente, tem gente aí, ó, precisando, tá só esperando você oferecer, né? Então, pensem muitas vezes no outro, né? Oferecer o seu serviço, vender o seu serviço não é vergonhoso, muito pelo contrário, é você dar uma solução exatamente para aquela pessoa que está procurando, que quer essa solução, tá? Então, assim, fiz esse parênteses só para também quebrar algumas objeções que muitos fonos têm nessa coisa. Será que eu começo? Será que não? Poxa, mas... vou começar... mas tem tanto fono já aqui na minha cidade ou na minha região que atende voz. Mas eu vou atender voz, mas tem a fulana, que é muito melhor, que já tá sei lá quantos anos. Gente, esqueçam isso aí, tá? Isso aí não
não tem relevância vocês ficarem pensando nos outros profissionais, porque aquele outro profissional que está ali, que você diz que é melhor, que já começou há muito tempo, ele começou algum dia também. E você também vai chegar algum dia que vai ter um outro profissional que diga, nossa, tem a fulana ali, ó, que é muito boa. Tá? Então, não pensem assim na concorrência, em outros profissionais que tem. Escolha a área que você quer e ponto, tá? Segue esse trajeto aí. Tá? Então, eu falei de uma forma já, que é você alugar um espaço seu, digamos assim, onde você vai ser o responsável ali principal e abrir uma clínica. E aí precisa também ter verba, capital, né? Muitas vezes até para ir pagando o aluguel alguns meses aí sem talvez receber tanto lucro, né? E aí o tempo que esse negócio vai, digamos assim, começar a gerar uma lucratividade, isso vai variar em relação a muitos fatores, né? Vai variar em relação ao local, né, ao mercado, naquela cidade que você está trabalhando, se você já é conhecido na cidade ou não. Então, tem todos esses fatores, tá? Outra forma, gente, que é uma forma, eu vou dizer para vocês assim, ó, mais barata, tá? Para vocês começarem, que é o seguinte, é sublocar uma sala de atendimento em uma clínica que já existe, tá? Então, você paga apenas o aluguel daquela sala por turno, por exemplo. Você não vai pagar o aluguel de um espaço inteiro mensal. Então, você vai alugar, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas muitas clínicas fazem isso. Às vezes a clínica... o profissional que trabalha nessa clínica não usa a sala, sei lá, na quarta de tarde. Então, ele vai oferecer para algum outro profissional que queira sublocar. Então, você vai, por exemplo, sublocar para quem está começando realmente do zero, pode começar sublocando um turno semanal, que daí vai ser muito mais barato, entenderam? Vocês vão pagar um valor muito menor do que pagariam para alugar uma clínica inteira, tá? E sem falar na questão de que esse espaço ele já está mobiliado, ele já vem com internet, muitas vezes com secretária e tudo que está incluído, tá? E assim, esse valor também, gente, quanto que se paga, isso aí varia, tá? Entre região. Sugiro que vocês, antes de fechar, assim, um negócio, né, fechar esse aluguel, vocês pesquisem para ver, tá? Pesquisem para ver, aí vem algumas sugestões minhas, tá? Pensem, gente, se vocês escolhem, então, que vocês querem sublocar um espaço, pensem aonde que vocês querem, assim, que seja o local onde vocês atendem. Como vocês vão sublocar um espaço, vocês têm um pouquinho mais de liberdade, até às vezes, assim, ó, de começar num espaço, não deu certo, não me acertei, até pode trocar, né, mas tentem refletir um pouquinho antes, assim, aonde que seria um lugar bom, assim, ó, pode ser que tenha um local do lado da minha casa, né, olha, ali naquele prédio ali estão alugando, nossa, vou lá olhar, preço acessível, do lado da minha casa, tá? É bom para eu ir, é fácil, eu vou e volto, é confortável para mim. Só que às vezes a pessoa mora num bairro distante ou esse local, ele não tem toda uma infraestrutura assim que seria bom para o fono. Ou é muito pequena a sala, ou não tem, né, o mobiliário, né, adequado e tal, às vezes. Então, assim, será que naquele local vai ter clientela, assim, vai ter público que realmente vem? E aí a gente também tem que pensar mais ou menos, já começar a considerar o valor que você vai cobrar, né? Você vai querer cobrar um valor mais alto ou vai querer ser a mais barata da cidade? Tem que pensar em tudo isso. Se você pensa, eu não vou ser a mais barata porque eu vou me dedicar e tal, então também tem que pensar mais ou menos essa questão do espaço, o espaço visual, né, o local físico aonde você atende, ele tem que estar também alinhado, né, com esse preço que você vai cobrar, tá? Infelizmente, gente, a realidade é essa, não adianta somente você ter uma boa formação, ser um profissional excelente e você querer cobrar caro
num espaço que não é tão bem valorizado, digamos assim. Esse, inclusive, foi um erro que eu já cometi, tá, pessoal? Já cometi, já tinha doutorado, né? Já tinha alguns anos de experiência e eu comecei a atender num espaço que era muito, como que eu vou falar? Assim, não era um espaço muito adequado, não era um espaço muito preparado para atendimento fonoaudiológico. Tinha na sala tudo que eu precisava, mas tinha um pouquinho de mofo, assim, tinha cortinas, então não era muito legal. Não tinha isolamento na sala, tinha barulho do lado, né, o isolamento acústico. Não tinha um espaço adequado de sala de espera. E aí eu senti essa dificuldade nesse espaço, eu tive muita dificuldade assim de ter maior lucratividade, tá? Então assim, às vezes compensa mais, gente, isso aí tudo vocês vão refletir de acordo com a sua vontade, sua necessidade, sua necessidade, enfim, e a realidade mesmo, tá? Mas às vezes compensa mais pagar um pouquinho mais caro e depois conseguir ter um retorno maior. Isso a gente tem que botar no papel, a gente tem que calcular, né? Faz de conta lá, vou botar uns valores aqui bem fictícios, tá? Que não conferem com a realidade, mas só para a gente pensar nessa coisa do ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Então, quer dizer, você investe pouquinho, eu não tenho muito dinheiro para começar, então vou sublocar uma salinha bem pequenininha, uma salinha que não é num local muito acessível para os pacientes, não tem estacionamento, enfim. Aí vou pagar pouco e às vezes aqui, o retorno de pacientes que vêm, ou até mesmo o valor que eu consigo cobrar é mais baixo, acaba vindo um ROI, um retorno sobre investimento menor. Vou dar um exemplo aqui, assim, que não confere com a realidade, tá? Não fiz assim nenhuma pesquisa, nada, mas faz de conta assim que você vai pagar, sei lá, R$200 para sublocar um local aí que, esse local é barato, R$200 eu consigo pagar no mês, faz de conta. E aí lá você vai conseguir cobrar R$70 no atendimento. Então assim, daqui a pouco, naquele mês, eu atendi mais ou menos, não atendi muito, conseguiu faturar R$1.000, tá? Então você teve, tive lucro, beleza? Então tive R$800 de lucro, tá? Agora faz de conta assim, compara com outro local que você vai pagar R$1.000. Vai pagar R$1.000 de aluguel. Opa, é mais caro, tá? Só que lá você vai conseguir, talvez, cobrar R$300. Tem cidades, né? A gente tem cidades. Você vai conseguir cobrar R$300, porque lá já tem outros profissionais que também cobram. Vai conseguir cobrar R$300. E lá você vai conseguir, por exemplo, no mês, faturar R$4.000. Entenderam? Vamos fazer o cálculo. De 1.000 para 200 deu lucro, mas deu R$800 de lucro. Agora, você pagando 1.000, você recebe, por exemplo, 4.000. Deu 3.000 de lucro, entendeu? Seria o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Então, você investiu um pouco mais, teve um retorno maior. Então, essas coisas são coisas assim que eu não sabia no início da minha vida profissional, não fazia esse tipo de cálculo e hoje eu calculo. Hoje eu penso sobre isso, inclusive com base em outros cursos que eu já fiz de outras áreas, tá? Então, isso aí é bacana da gente pensar. Então, até agora eu já falei de duas maneiras, que seria você alugar toda a sua clínica, alugar um espaço para montar uma clínica do zero, e outro seria sublocar, tá? Uma sala que já existe. Existe uma outra forma também, que é mais adequada assim, para quem está começando mesmo e para quem não tem nada mesmo, para começar a investir, que é atender num espaço que já é de outra pessoa, né, de outro fono, por exemplo, ou às vezes de outro profissional, e atender por porcentagem. Existe essa modalidade também. Então, você não paga aluguel, você vai lá os dias que tiver paciente, os dias deixa eu só falar um detalhe sobre a outra modalidade anterior que eu falei sobre você sublocar um espaço por turnos, tá? Então, começa com 1 ou 2 turnos e depois vai aumentando, tá? Vai aumentando, não começa direto com 5 turnos, começa com 1, 2, e aí na medida que for preenchendo esses espaços na agenda de pacientes, você vai aumentando, tá? Então, isso também é bem estratégico, assim, você vai aumentando até onde você quiser, tá?
E isso dá para fazer também, mesmo se você tiver um outro emprego, não tem segurança para largar o emprego para atender só a voz. Então começa, fica no outro emprego e pega lá, aluga um turno que seja, tá? Para começar a atender voz, por exemplo, tá? Isso também dá uma certa segurança. E aí a terceira é essa que eu falei de atender por porcentagem, tá? Então, existe alguns profissionais que trabalham dessa maneira. Então, por exemplo, você quer começar a atender voz, você, né? Aí a gente precisa também, gente, ter contatos, né? Conversar com as pessoas. Isso é interessante, assim, ó, como o exemplo que eu dei dessa diarista. Nossa, ela nem imaginava que eu estava precisando de alguém, mas ela me ofereceu, né, o serviço. Então, se você tem a intenção de começar, não fica só no pensamento, começa a conversar com as pessoas, tá? Começa a conversar, mesmo que a pessoa não tenha um espaço para alugar, não tenha consultório, não tenha essa opção de porcentagem, né, para atendimento, mas você conversa, de repente ela vai indicar outra pessoa, ou às vezes ela fala, olha, eu fiquei sabendo que tal pessoa tem um espaço, enfim, tá? E aí você conversa, vai conversando com as pessoas para ir fazendo, para ir tendo contatos, né? E tendo pessoas que vão indicar você, tá? E às vezes precisa de um tempinho até conseguir fechar um espaço legal. Mas atender por porcentagem seria o seguinte, ó. Você vai lá, faz de conta que já existe uma clínica, existe um fono que você conheça e esse fono, ele está com mais agenda, né, com mais pacientes ou fila de espera do que ele consiga atender. Então, ele vai fazer o seguinte, ou ele pode contratar um fono através da CLT, ou seja, ele vai assinar a carteira e vai falar assim, ó, você vai trabalhar aqui 20 horas, você vai trabalhar aqui 30 horas, eu vou te pagar o salário X de carteira assinada, tá? Ou ele pode dizer assim, ó, você vem, você atende aqui, você fica com uma porcentagem do atendimento, tá? Então, você não paga aluguel, você não paga materiais, tudo que você for utilizar de materiais tem aqui, você pode utilizar, só que você vai receber uma porcentagem. Então, quando tiver paciente, você recebe, quando não tiver, você não recebe. Então, essa modalidade, gente, ela só é vantajosa para quem vai começar, né? Para quem vai atender, na verdade, quando a pessoa está realmente começando, tá? Porque senão vale muito mais a pena você pagar o aluguel e receber todo o valor daí que os pacientes te pagam do que receber só a porcentagem, tá? Mas para quem está começando é bem interessante. Eu já trabalhei assim, tá? Já atendi em outros espaços dessa maneira. E quanto de porcentagem que é o correto de receber? Isso aí depende, tá, gente? Vocês vão ver, vão conversar com a pessoa e vão achar um meio termo. Tem locais que pagam 50%, tem locais que pagam para o fono que atende 70%, tá? Mais que 70% eu acho difícil. Tem locais que pagam 60%, eu já vi, tá? Tem locais que pagam para o fono 40% e aí a gente vai cuidar, né, gente? Vocês também não aceitem atender de graça, praticamente, né? Vocês cuidem essa parte aí. Mas é vantajoso, teoricamente, porque você daí não precisa começar a investir com materiais, você consegue primeiro, né, ir passando alguns meses, vai fazendo o seu montinho aí de dinheiro para depois investir em algo que você queira. E aí aqui eu entro em mais um ponto importante que é, gente, olha só. Pensem o que vocês querem. Isso é muito importante. Definam metas de curto prazo e de longo prazo. O que vocês querem? Eu quero atender somente voz. Eu quero faturar X reais por mês. É isso que eu quero, tá? Defina. E a partir disso vocês vão lutar para isso. Lá quando eu estava na faculdade, lembra que eu falei para vocês que eu achava que eu nunca ia conseguir ter nunca ia conseguir ter um espaço, nunca ia atender por conta, porque eu não tinha ainda nunca aprendido sobre isso, tá? Mas eu não acreditava em mim, então eu não busquei por isso. E eu demorei muitos anos
para começar, na verdade, né, a definir essas metas. Faz pouco tempo da minha vida, até vou dizer para vocês assim, relativamente pouco tempo que eu comecei a definir as metas que eu quero para minha vida. E gente, parece assim, ó, é conversa de coach, né? Coach. Não, gente, é coisa que faz sentido, porque se você não define a meta, você não sabe onde você vai chegar, então qualquer coisa tá bom. Por exemplo, eu tô aqui falando, então, bom, faz de conta que a pessoa não tem dinheiro nenhum para começar, então ela vai, eu quero faturar X. Bom, tá bom, mas não vai isso acontecer no primeiro mês, então você tem que pensar quais os degraus que você vai percorrer, quais os passos para conseguir chegar lá. Então tá, começa atuando num espaço, numa clínica que vai te pagar por porcentagem. Beleza, você não vai ter custo, você não vai pagar aluguel, você vai receber a porcentagem, vai receber um pouco menos, mas já que você tem uma meta para o futuro, então pensa, tá, o que eu preciso para conseguir faturar X? Bom, para faturar X eu tenho que ter o meu próprio espaço, sei lá, eu tenho que atender 10 turnos na semana exclusivamente. Então tá bom, então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter dinheiro para começar a investir, e aí você vai guardando daquilo que você recebe, você não gasta tudo, tá? Vai guardando uma parte para aquela meta, sabe? A gente na Fono, a gente não fala muito nisso aí muitas vezes, e é importante a gente saber onde a gente quer chegar para ir procurando aquilo que a gente quer, né? É igual a história da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então a gente precisa ter essa ciência. E também, gente, essa questão de pensar onde a gente quer chegar é importante também até pra gente não cair num erro que eu também já cometi. Vou confessar para vocês que eu também já cometi, que é, gente, aceitar todas as oportunidades que aparecem. Tá? Então, assim, isso acontece. Você se forma, o medo da pessoa que está se formando é não conseguir emprego, né? Ai, meu Deus, tomara que eu consiga emprego. Não, gente, para com isso. Emprego tem um monte, tá? O emprego tem um monte. Você pode escolher a área que você quer trabalhar. Só que se você não tem essa clareza do que você quer, vai acontecer o seguinte, você vai se formar, aí alguém vai te oferecer um emprego. Ai, que legal, um emprego, começa. Tá lá trabalhando 2 semanas, aí outra pessoa te oferece um emprego. Nossa, outro emprego. Mas esse emprego paga mais, então eu vou pra lá. Gente, não pensem só no dinheiro absoluto que vocês vão receber. Eu sei que tem conta para pagar, sei que a vida segue e tudo mais, né? Só que não pensem só nesse valor absoluto. Pensem assim, lembram que eu falei a meta de longo prazo que vocês querem? Então faz de conta que a tua meta é: eu quero faturar X reais mensais, tá? Atendendo somente voz. Bom, se eu quiser faturar isso atendendo somente voz, aí pensa, né? Eu vou ter que ter um espaço meu, nananana. Então, o que eu preciso ir fazendo para isso? E até mesmo em questão de mercado de trabalho, assim, de você ter experiência na área. Então, será que não compensa você começar atuando num lugar que talvez você recebe um pouquinho menos, mas você vai ganhar uma puta de uma experiência, perdão da palavra, né? Você vai ganhar muita experiência trabalhando naquilo ali. Então, assim, não precisa, às vezes, começar faturando aquele valor mês que vem. O importante é que aquilo está no objetivo de vocês de longo prazo e que aquilo vai chegar. Então, vocês têm que pensar o que vocês querem de uma maneira até, vamos dizer assim, estratégica para que vocês consigam chegar lá. Então, não é porque me oferecer, mas me oferecer um emprego lá numa clínica que atende outra área, sei lá, atende áudio, atende autismo, atende MO, não sei. Mas paga mais, nossa, paga o dobro lá, então vou para lá. Aí você está pensando só no dinheiro. Claro, é importante a gente pensar nisso também, tá? Sim, mas pense assim, o que aquele emprego ele vai te ajudar, né, para que você consiga realmente atingir aquele objetivo, tá? Então isso é algo importante. Então assim, não entrem em todas essas portas, não
aceitem todas as oportunidades. E a mesma coisa também, cuidem para não se sobrecarregarem, né? Porque vai aparecendo muita coisa, gente, isso acontece. É que nem aquela minha aluna que disse, a gente dá o passo e Deus coloca o chão, tá? Para quem não tem fé, assim, não sei se é Deus, mas alguma coisa acontece quando a gente coloca o passo para dar, alguma coisa acontece. Então, assim, vai aparecendo várias oportunidades e você vai estar sendo visto atuando e mais gente vai começar a te procurar e te oferecer emprego, te oferecer não sei o quê. E aí, daqui a pouco, você está trabalhando das 7 da manhã até as 10 da noite, não tem espaço, nem tempo para dormir, nem tempo de qualidade de vida, não tem nem tempo para se aprimorar e vai atender de uma maneira ruim, porque está atendendo com pressa, correndo, entenderam? Então, cuidem isso, né? Principalmente para quem está começando a fazer o seu chão ali, para depois começar a ter um objetivo maior, pensa sempre na questão da qualidade do atendimento que vocês vão dar. Isso é algo super importante, gente. Independente de onde que vocês escolherem ou aceitarem trabalhar, seja qual for o valor que vocês aceitarem, né? Eu vou aceitar um emprego que nesse momento ele me paga um pouco menos, mas ele pode me ajudar em X objetivo. Esse objetivo pode ser experiência na área, pode ser conhecido, né, na região, pode ser fazer contatos, né, com outros profissionais, às vezes é uma clínica multiprofissional, enfim. Então, seja lá o que vocês escolham, o que vocês aceitem, aquilo que vocês aceitarem é obrigação, na minha opinião, que vocês façam um bom trabalho, tá? Ou pelo menos que vocês façam o melhor que pode ser feito naquele momento, tá? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala isso, né? Capricho é você fazer o melhor que você pode fazer com as condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Eu acho muito linda essa frase. E é isso, né? Às vezes começa sem muito recurso, começa, sei lá, conversei outro dia também com uma fono que me falava que está atendendo por plano de saúde, que ela começou a atender por plano de saúde, porque, né, tem muita demanda de paciente e ela era nova na cidade, então ela queria ser conhecida na cidade. Ela sabia que ela ia faturar muito pouco, mas ela não abriu mão de atender com qualidade. Vou atender por plano? Tá bom, eu vou atender o mesmo atendimento do que o particular, vou atender 50 minutos, vou fazer o meu melhor. Eu concordo com isso. Tá? Eu acho que aquilo que você aceita ou aquilo que você escolhe, você tem a obrigação de fazer o melhor que você puder com as condições que você tem. Tá? Isso é colocar adubo na terra para o futuro, né? Para essa árvore aí do seu sucesso crescer e frutificar cada vez mais. Isso é bem importante. E a outra, gente, a outra questão que eu acho que também dá para começar é, de repente, atender a domicílio, tá? Então, para atender a domicílio, não precisa necessariamente ter um espaço, dá para atender a domicílio. Agora, o que é importante, que eu não falei ainda, é da questão burocrática. Se você, isso é importante, anota aí, agora é o momento de pegar o papel e caneta. Se você vai começar a atender, seja domiciliar, seja sublocando, seja atendendo por porcentagem, menos CLT, tá? CLT, se você for contratado de carteira assinada, você não precisa se preocupar muito assim com a questão burocrática, tá? Mas se você vai atender por conta, né, então você é um profissional liberal, você é fonoaudiólogo. Não sei se vocês sabem, o fonoaudiólogo ele não pode, por exemplo, ser um MEI, que é o microempreendedor individual. Ele não pode, que é um pouquinho mais facilitado para abrir o seu próprio negócio, né? Talvez vocês conheçam alguém da família que é cabeleireiro, que é lojista, que, sei lá, ou mesmo tem alguma instituição, algum local de comida, né? Alguma coisa assim. Nós, fonoaudiólogos e os outros profissionais liberais
também psicólogos, fisioterapeutas, a gente não pode ser MEI, tá? Ou a gente pode atender como profissional autônomo, liberal, né, como profissional liberal, ou como CNPJ, daí a gente precisa ter uma empresa. O mais simples é começar atendendo como profissional liberal, mas a questão burocrática é que não basta sair daqui atendendo, vou começar a atender amanhã. Você tem que ir na prefeitura da sua cidade, ou ir fisicamente, ou ver pelo site, porque em algumas agora já está tudo informatizado. Você vai ver na prefeitura o que você precisa para começar a atender como profissional liberal. Aí você fala, eu sou fonoaudiólogo, sou profissional liberal e eu vou começar a atuar nessa cidade. O que eu preciso? Então você tem que fazer uma inscrição municipal e pagar um imposto que é anual, tá? Às vezes dá para parcelar esse imposto, eu sei que ele tem, às vezes tem alguns municípios que dão desconto para quem está no primeiro ano de formado. Eu lembro que lá em Santa Maria, quando eu comecei, pagava metade no primeiro ano. E esse valor também varia, tá? Não é também um valor muito alto, assim, se a gente for dividir, né, no período que é de 12 meses. Então, precisa cuidar essa questão, tá? Precisa cuidar essa questão para fazer certinho. Tem que estar registrado. A cédula do conselho você já tem, geralmente a gente recebe logo depois da formatura, né? A gente tem que pagar a anuidade do conselho, acho que isso todo mundo sabe, isso é muito falado na faculdade. Começando a tocar um alarme aqui do prédio, parou. Estava tocando um alarme, não sei se vocês ouviram. Tá, gente? Então, assim, uma outra questão é que os profissionais liberais, então, assim, você não precisa necessariamente ter um contador, você não precisa contratar um contador para fazer a sua contabilidade. Você mesmo pode fazer esse registro, né, do que entra e sai, né, pagar o imposto, só que o imposto de renda, ele tem que ser declarado aí mensalmente, de acordo com aquilo que se recebe. Então, eu sei que tem um limite, né, abaixo de um valor X é isento de declarar, enfim, mas isso aí vocês podem sim se informar com algum contador aí da sua região, ele vai orientar como que preenche, né, essa planilha aí dos gastos e como que faz para pagar esse imposto de renda, né? Porque a gente precisa contribuir também, tá? Ou então, você pode criar um CNPJ. Um CNPJ para você criar, e aí você já começa sendo um empreendedor. Para criar um CNPJ, daí você obrigatoriamente tem que criar uma empresa, né? O CNPJ, ele é uma empresa. E aí você vai precisar de contador. Você vai precisar de uma empresa de contabilidade, que é essa empresa que vai fazer a abertura do CNPJ, e aí precisa mensalmente, né, cumprir uma série de obrigações fiscais, que aí precisa ter um contador. Então, além dessa questão dos impostos, você ainda tem que pagar um contador, pagar a contabilidade mensalmente, tá? Quando você é CNPJ, você consegue também contratar. Então, por isso, né, se você criar uma clínica do zero, você vai querer ter uma secretária, você vai querer, sei lá, contratar outras pessoas, você daí precisa ter CNPJ, que daí não é só você trabalhando sozinho. Tá bom, pessoal? Deixa eu só ver se eu falei aqui, ó. Eu até tinha anotado mais algumas coisas para falar para você, só que eu acho que eu já falei bastante, né? Acho que já ficou uma aula bem longa, e eu quero que vocês comentem aqui, coloquem nos comentários dúvidas. Não sei se eu fui muito clara sobre tudo que eu tentei falar para vocês, né? Espero que sim. Coloquem dúvidas, coloquem assim, ó, problemas para mim, tá? Tipo assim, Mara, tu falou tal coisa, mas aqui para mim não se aplica. Podem colocar para eu entender um pouquinho como é que é a realidade de cada um de vocês. Curte esse vídeo, compartilha com outros colegas da Fono. E se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal também, né? Para receber aí
as outras, né, os próximos vídeos que serão postados. Tá bom, pessoal? Um abraço então a todos e até o próximo.